Fala aí, galera do YouTube, Professor Roberto Stabile mais uma vez com vocês. Aqui de novo hoje, a gente já falou sobre a questão das datas do ProUni, SISU, do FIES, e com uma novidade, uma boa notícia, saiu o edital do SISU 2022. O que nós temos de importante que a gente deva saber para o SISU 2022? Então hoje nós vamos falar nesse vídeo sobre esse edital. Já estou aqui com ele estruturado para passar para vocês, está aí, ó. Já está aparecendo na tela de vocês o edital, porque a gente não adianta ficar perdendo tempo aqui e discutindo coisas que não têm importância. O mais importante agora é o SISU. E aí, vocês estão vendo que o edital foi publicado hoje, tá? Mais cedo um pouquinho. E ele diz o seguinte, bom, vamos lá. Das inscrições, primeiro momento, que eu digo que é um momento super importante, é o momento das inscrições. Então, nesse momento, o que a gente tem de importante? Entender que essas inscrições vão de 15 de fevereiro, né, até o dia 18 de fevereiro. Tá? Então aqui, ó, já marquei para vocês, o dia 18 de fevereiro. Considerando o que de importante? Todo aquele trâmite do login único do governo federal, né, aquela ideia de você ter senha, etc. Tudo isso, tá? Em todo esse processo. Então, passando aqui para vocês darem uma olhada. Agora, um elemento super importante, todo mundo discutiu isso, como vem acontecendo nos últimos anos. Somente poderá se inscrever no processo seletivo os alunos que fizeram, né, os candidatos que fizeram, tá aqui, ó, o processo seletivo primeira edição de 2022, tá? Referente à primeira edição de 2022, o candidato que tenha participado da edição de 2021, tá? Então, nesse processo, a gente tem que entender que, literalmente, você que participou do Enem 2020, 2019, não poderá fazer parte desse SISU, tá? Somente poderá se inscrever no processo seletivo do SISU referente à primeira edição de 2022, o candidato que tenha participado da edição de 2021. Tanto na primeira participação quanto na segunda, tá? O PPL também entra nessa brincadeira, tá? Outro aspecto importante, tá? Aí você tem acumulativo e nota zero. A gente sabe muito bem que às vezes, muitas vezes fala assim, Roberto, mas tem aquele negócio, você não tirar zero na redação. Você tirou zero na redação, cara, praticamente está eliminado. Dificilmente você consegue uma vaga. Então, mas aqui você já fica eliminado automaticamente. O candidato deve se inscrever em duas opções. É uma coisa que nós vamos falar e muito aqui, tá? E muito. Principalmente por quê? Porque a gente sabe que existe algumas regrinhas e não tem mais a nota de corte fantasma, que é uma coisa que a gente falou pra caramba, né? Então, isso é importante. Deixa eu só baixar um pouquinho aqui, que vocês estão vendo a minha imagem, tá? E aí eu vou baixar um pouquinho aqui pra galera conseguir ver tudo que eu marquei aqui bonitinho, tá bom? Bom, então vamos lá. Baixar mais um pouquinho aqui. Aí tem os termos de adesão, ordem de classificação, modalidade, vagas de reserva de acordo com a lei de 2012, que é cotas, etc. Todo esse processo, certo? Todas aquelas regras relativas, principalmente o seguinte, eu posso me inscrever no mesmo curso, no mesmo turno? Não pode, tá? São características do próprio exame, também não tem nada a ver você escrever. Imagina você bota o mesmo curso na primeira e segunda opção. Qual é a graça que isso tem? Nenhuma. A primeira e a segunda opção são para você fazer uma comparação de notas, tá? Então, uma coisa que é muito importante, a gente vai falar bastante, é o termo de adesão de cada instituição, tá? Mostrando aqui para vocês. Por quê? Quando você vai fazer a inscrição, todo o processo, ele está no termo de adesão. O SISU, ele lança um edital falando o seguinte, ó, essas são as vagas. Vão ser mais ou menos 200 e poucas mil vagas. A gente já está colocando aqui. Depois disso, o que acontece? Depois disso, quem cuida de tudo é a instituição. É uma instituição de ensino superior. Então, por exemplo, documentação que você tem que mandar, por onde você tem que mandar, quais são as documentações para cota, quais são as documentações para ampla. Tudo isso está no termo de adesão. A gente já viu alguns aqui e depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre eles, tá? Mas isso é muito importante. Então, vou baixar aqui mais alguma coisa que seja importante, tá? Não haverá taxa de inscrição, chamada regular. Lembrando o seguinte, outra coisa muito importante aqui, ó, muito importante. Para mim, uma das mais importantes. Resultado, dia 22 de fevereiro, que na verdade é o dia que começa também o ProUni. Então você vai receber a chamada regular, sim, vai estar no SISU, né, na ideia do SISU
no site do SISU e nas universidades. E aí, consequentemente, as universidades vão dispor para você mandar a documentação e fazer as suas inscrições. Como é esse processo, Roberto? Como é que é essa demanda? Bom, a gente vai falar daqui a pouco mais um pouquinho. Bom, aí você vê como é que é a classificação, se você tiver a mesma pontuação, tá? Isso, para mim, é um dos elementos também de grande importância, que é o quê? Olha lá, exclusivamente em sua primeira chamada, caso seja classificação nessa, ou tá, o candidato será selecionado apenas em uma das opções. Por que isso, galera? Nota de corte fantasma. O selecionado tinha duas opções. Ele ficava classificado nas duas. E aí, quando ele era chamado na primeira. E aí o que acontecia? A segunda ficava segurando vaga até o último dia do SISU. E aí quando vinha na próxima, vamos dar o exemplo do dia 22, o que acontecia? Esse cara saía dessa lista e a lista praticamente ficava com uma lacuna gigantesca. Você, por exemplo, que estava 12 pontos atrás do último colocado, desistiu daquela lista, só que você teria sido aprovado por causa da nota de corte fantasma. Então, exclusivamente na primeira opção, tá? E em segunda opção, caso possua nota suficiente para tal coisa que você não conseguiu na primeira. Como é que é isso, Roberto? Explica isso mais ou menos. Você está com duas opções. Você está passando na primeira e está passando na segunda. Nesse caso, você é chamado na primeira. Segundo caso, você está com duas opções. Na primeira opção, você não está passando. Mas na segunda, você está. Você será chamado na segunda. Por isso, a atenção muito grande é uma das estratégias que nós vamos falar. Você está passando na primeira e está passando na segunda. Só que no último dia, você não deixou a primeira caiu. Você não está passando mais. Você será chamado na segunda e não tem lista de espera na primeira, tá? Não tem lista de espera. Isso é muito importante mesmo, tá? Como não tem lista de espera, o que acontece? Aquele cara que quer a primeira opção, a segunda opção ele só colocou por colocar, atenção total para isso. Se você está aprovado aqui, mas está muito lá embaixo, tira a segunda opção, bota uma segunda opção que você não passe. Por quê? Porque se você não passar na primeira e estiver passando na segunda, você será chamado na segunda e não tem lista de espera, tá? Então, atenção, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. As inscrições, o período de inscrição será do dia 23 ao dia 28, nas universidades, literalmente, tá? E aí tem uma série de coisas que vocês vão ler aqui que não muda muito a questão. Uma outra importância é essa aqui, ó. Manifestação de interesse em constar na lista de espera do SISU. Depois desse momento, tá? Olha só. As instituições participantes deverão lançar a ocupação de vagas do SISU referente à chamada regular no período de 23 a 22 a 3 de março. A gente vai estar aqui com você vendo isso tudo. E depois o que acontece? Depois primeiro que você coloca o que você quer participar. Na primeira ou na segunda opção? Vou dar um exemplo. Você não passou nem na primeira nem na segunda. Você vai escolher qual opção que você quer. Antigamente era só a primeira. Agora você pode escolher. Você vai escolher a primeira ou a segunda. Escolher a primeira. Ok. Agora, não foi chamado na outra lista. Algumas universidades colocam uma lista de espera falando assim, olha, você quer continuar participando das nossas chamadas? E aí você vai se inscrever lá, sim, quero continuar. Certo? Por quê? Algumas universidades, muita gente deixa de lado. Estamos dia 3 de março. O cara já está pensando no SISU do meio do ano ou em fazer novamente o Enem. Acho que isso seja uma boa também. Se você não conseguiu aquele curso que você queira. Você tem duas opções. A gente depois vai falar também sobre isso. Mas aí o cara deixou de lado. Aí ele é chamado. Como ele não participou da lista de espera, ou ele não teve interesse da lista de espera, o nome dele sai. E às vezes, eu mostrei aqui, tem um vídeo anterior aqui de Minas Gerais, nós tivemos 11 chamadas para medicina. 11! Às vezes o cara tirou o nome, não botou, foi chamado, não foi, etc. Acontece e muito isso, tá? Isso é muito importante, tá? Tá vendo? O candidato selecionado à chamada regular, em uma de suas opções de vaga, não poderá participar da lista de espera, independente de ser realizada sua matrícula na instituição para a qual foi selecionado. Aquela ideia da primeira e da segunda opção é o que a gente comenta. Você vai escolher uma lista literalmente. A lista de espera, e a gente está colocando aqui, ó, tá vendo? Lista de espera 7. A lista de espera é
prioritariamente das instituições participantes. É onde você vai, você escolheu, vou dar um exemplo aqui, Geografia na UFRJ, o meu curso. Você vai ficar ali naquela lista de espera, Geografia da UFRJ, pronto. Então toda vez que a UFRJ lançar chamada, a gente até fala aqui também, você vai ver que seu nome foi chamado. Ah, mas Roberto, eu tenho que olhar o site do SISU. Acabou o site do SISU, é somente isso. Tá? Somente isso mesmo. E como ele coloca aqui, vou colocar de novo, é responsabilidade do candidato o acompanhamento das convocações efetuadas. Se você foi chamado e não compareceu, um abraço, galera. Um abraço. Foi embora, acabou a sua chance. E aí é SISU 2, tá? Roberto, passei no SISU 1, posso fazer o SISU 2? Pode. Não passei no SISU 1, pode fazer o SISU 2? Pode. Tá? O SISU 2 pode todo mundo fazer. A grande questão, como a gente falou, é a seguinte. Você hoje vai fazer uma estratégia para esse processo. Tá? E a gente vai falar muito bem aqui. Bom, tá aí o edital, acabou o edital aqui. Tá? Não tem nada demais, nada fora do normal do que a gente poderia ter nesses editais, nada fora mesmo. Então, data de inscrição, primeira e segunda opção, coisas que nós vamos falar muito na semana véspera do SISU. Muitas dicas, muitas coisas importantes para você que quer passar, quer o seu curso, quer a sua universidade. A gente vai estar aqui indicando tudo isso a você. Galera, um grande abraço, aproveita para deixar o like, certo? A gente vai estar com muita informação importante para você aqui, com muitas dicas interessantes e lives, é claro, sempre para tentar atualizar vocês de todas as notas, tudo que está acontecendo. Galera, um grande abraço, até o nosso próximo vídeo.